Bom dia, IEBAN, Escola Bíblica Dominical Online, tudo bem com vocês, meus irmãos? Espero que estejam bem e que o nosso Deus nos abençoe nesses tempos de quarentena, de separação, mas juntos, unidos, como igreja, como irmãos, unidos e ligados ao nosso Deus maravilhoso. Como igreja viva, vamos continuar, vamos estudar, IEBAN, a palavra de Deus, EBD, né? A nossa escola bíblica dominical. Hoje nós falaremos sobre perseveravam nas orações. Quem que perseverava na oração? Os irmãos da igreja primitiva. Hoje nós teremos 3 pontos. Primeiro ponto, dividir história, não é história. A aula de hoje, a lição de hoje, em 2 partes. Então, a primeira parte, o porquê perseverar na oração, a obtenção da abundante graça, como, né, obter essa graça de Deus. E o terceiro ponto, um gesto e uma atitude. Então, vamos e que a graça de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde através da palavra dele no nosso coração. Vamos pensar primeiramente na palavra perseverar. Seria persistir, insistir, não desistir dos seus objetivos, permanecer naquilo que você decidiu fazer. E o que os irmãos da igreja primitiva faziam? Eles perseveravam na oração. E não somente na oração, no ensino da palavra. Então vamos iniciar. Pensando na oração, que é o nosso meio de comunhão com Deus, o nosso Pai. A oração é o nosso respirar, é o bater do nosso coração com alegria quando nos colocamos diante de Deus. Ou nós a sós com Deus, ou com a nossa família, ou com um grupo de amigos, isso quando, né, tudo passar. A comunhão, a busca da comunhão com Deus, a busca de ouvir o que Deus tem para nós. E o Senhor se revela a nós, Ele fala ao nosso coração. E através da sua palavra viva e eficaz, nós aprendemos e entendemos que Deus tem para nós. Como seguir, como obedecer, como fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Lembrando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E como filhos de Deus, nós entendemos a vontade dEle para nós. E quando nós ficamos em dúvida, não entendemos, devemos buscar a vontade, buscar o discernimento do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda. Então vamos pensar, meus irmãos, o que seria de nós se não tivéssemos a revelação de Deus, a palavra de Deus? Misericórdia! Se não buscássemos a presença de Deus na oração, misericórdia! Não dá nem para imaginar como seria isto, uma vida sem nada, uma vida vazia. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, na sua palavra. E assim é a oração. Conforme o tempo vai passando, vamos nos distanciando dos tempos bíblicos, como nós iniciamos. Lembram? Nós iniciamos lá no comecinho da oração, quando Deus falava com Adão. Adão tinha comunhão com Deus, e assim, desde aquela época da antiguidade, Adão, Noé, Enoque, Moisés, né? E vamos até os dias de hoje. Mas cada dia, cada ano que passa, estamos no ano 2021. Estamos distantes dos tempos bíblicos, mas permanecemos firmes no ensino da palavra de Deus, na comunhão com Deus. Graças a Deus por isso. Mantemos a nossa comunhão, a nossa fé firmadas nos ensinos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. E era assim na época da igreja primitiva. Temos batido nessa tecla. A igreja primitiva era perseguida
pelos romanos, né? Por Roma. Fora isto, tinham também a dificuldade das pessoas pobres, das pessoas marginalizadas que não eram aceitas pela sociedade da época, da perseguição até pelos sacerdotes, lembram, né? De Anás, Caifás. Então, a igreja primitiva sofria, mas eles permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos, nos ensinos do Senhor Jesus, permaneciam firmes. E eram difíceis os tempos. E hoje? Vamos pensar nos nossos tempos de hoje. Muito difícil também. Precisamos permanecer nossa vida, nossa comunhão com Deus firmes. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele nos dá uma super dica para que você, para que eu, para que todos nós, que Paulo nos fala no capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, igreja de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme a mim, a você, a nós, Ieban. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo jaz o maligno. O mundo ensina tudo que é impróprio a nós que pertencemos a Deus. A nossos filhos, sobrinhos, netos, nossos jovens, adolescentes, as crianças, as famílias, a igreja, o mundo. O mundo é terrível e nós não podemos entrar nessa onda, né? Nós temos que estar em comunhão com Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que Ele haja na nossa mente, no nosso coração, que a nossa mente seja mudada pela ação do Espírito Santo de Deus. E vamos ver assim, porque os tempos de hoje, para nós hoje, é muito difícil. É a mídia ensinando, falando coisas absurdas. São os falsos profetas, mestres, ensinando, distorcendo a palavra de Deus. E nós não podemos entrar nesta. Paulo ensina, Paulo manda carta para Tito, manda carta para Timóteo, advertindo-os, ensinando-os para que eles ensinem as igrejas daquela época, a igreja primitiva. E nós temos essas cartas aqui hoje na Bíblia Sagrada, a revelação, e podemos muito aprender. Vou ler rapidinho para os irmãos, para que a nossa aula online não se estenda tanto. Mas o porquê perseverar na oração. Olha só, meus irmãos, nós, os crentes de hoje, enfrentamos o conformismo com o mundo. E já li que nós não podemos nos conformar. Paulo nos ensina que não devemos conformar com esse mundo, mas devemos manter a comunhão com Deus e permitir que o Espírito Santo haja em nós, em nossas mentes, em nosso coração. Mas também o amor ao dinheiro e tudo que ele representa. Está acontecendo isso hoje. A extrema corrupção dos últimos tempos. Está um horror. As famílias, pai matando filho, filho matando pai. As coisas dos últimos tempos estão acontecendo. As questões tolas e sem juízo que a mídia nos impõe, como estamos vivendo esses dias. E por isso mesmo, mais do que nunca, precisamos perseverar na oração. E o que os nossos irmãos do passado, da igreja primitiva, faziam? Permaneciam firmes na fé, na oração. Vou ler para os irmãos. Atos, capítulo 2, 42. Olha que coisa mais linda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não deixavam de orar. Mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de grande dificuldade, a igreja primitiva, eles não perdiam foco. Permaneciam firmes na fé, na oração
e no ensino da doutrina. Eles seguiam tudo que o Senhor havia deixado para eles. E então, por que perseverar na oração? Os tempos são difíceis e precisamos passar para os nossos filhos o ensino da sã doutrina na palavra de Deus. O que a igreja primitiva ensinava para os crentes, os primeiros cristãos lá no passado, precisamos manter hoje esse ensino vivo da sã doutrina, da palavra e da oração. Continuando, era isso que deixava a igreja fiel aos ensinos do Senhor Jesus, a viver do jeito que Deus deseja. Vamos lá, olha o tempo que está passando, tem alguém aqui que me fala que o tempo está passando. A obtenção da abundante graça de Deus. É uma repetição desse primeiro ponto. A perseverança na oração fazia com que a igreja primitiva, com que os primeiros cristãos, eles viviam uma vida de abundante graça. A graça de Deus, a bênção de Deus na vida da igreja primitiva. A bênção de Deus. Eles eram tão abençoados, que a igreja ia aumentando dia a dia, ia crescendo em todos os aspectos, na comunhão, na alegria, no amor, no número de membros dos crentes. Os judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Os sacerdotes que perseguiam estavam se convertendo ao cristianismo. Então a graça de Deus estava sobre ele. E por que a graça de Deus estava sobre ele? Porque eles buscavam cumprir os ensinos de Jesus. Eles buscavam a comunhão com Deus. Como? Na oração. Os tempos de hoje são difíceis, mas nós não podemos desistir. Temos que perseverar, manter firme a oração, a comunhão com Deus. E Ele irá nos ensinar. Vou ler para os irmãos um texto bem gostoso, rapidinho, como que eles viviam. Atos 2, versículo 41 ao 47. Um exemplo para nós. E graças a Deus que, mesmo distantes, o nosso pastor, nos tem ensinado nos cultos das quartas-feiras, nos cultos aos domingos pela manhã, nas mensagens no nosso grupo, mesmo longe, distanciamento, mas juntos em comunhão uns com os outros. E é muito gostoso essa comunhão que temos nos nossos grupos. Vou ler para os irmãos rapidinho, meus lindos. Atos 2, do 40, já li do 42, mas eu vou ler novamente. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. E assim a igreja primitiva crescia. E nós hoje, ano 2021, graças a Deus, o número de crentes, nós, crentes no Senhor Jesus, pela graça de Deus, somos salvos, e pela graça de Deus, o nosso número de cristãos evangélicos é grande. Então vamos permanecer firmes na oração e na sã doutrina. E o último ponto, meus irmãos, é um gesto e uma atitude. Que gesto, Natália? Que gesto, tia Natália? O gesto, nós temos até hoje o gesto de impor as mãos. Não é sempre, mas impor a mão como, Natália? Impondo a mão, orando, quando um novo pastor, é consagrado. Então, como igreja, nós oramos estendendo as nossas mãos em oração,
pedindo a bênção sobre esse novo pastor que está sendo consagrado, ou um pastor que está tomando posse na igreja, ou um missionário que está sendo enviado para o campo, né, para o campo missionário, ou um líder que também está sendo enviado, ou um novo ministro, ministro de música, ministro de educação cristã. Então, nós, como igreja, levantamos nossas mãos, impondo a mão sobre esse irmão ou sobre esses irmãos. Essa forma de impor as mãos, estamos concordando, estamos manifestando a nossa ação do quê? De que estaremos orando por esse irmão que foi enviado para o campo missionário, ou esse pastor que tomou posse, ou esse pastor que está sendo consagrado ao ministério. Então, esse nosso gesto significa, estaremos sim orando por você, sempre. Essa é o significado de impor as mãos. E no passado, na igreja primitiva, alguns diáconos também foram escolhidos pelos apóstolos. Os apóstolos tomavam conta de tudo. Eles anunciavam o evangelho, a ressurreição do Senhor Jesus. É assim que a igreja ia crescendo. Eles anunciavam a ressurreição do Senhor Jesus e oravam. Anunciavam o evangelho, a ressurreição de Cristo e oravam. Mas aí houve uma discussãozinha sobre as viúvas, algumas que eram prejudicadas, outras que recebiam, que eram cuidadas pelos apóstolos. Eles não queriam ficar nessa discussão, mexendo com dinheiro também. Eles convidaram alguns homens que eram idôneos, que confessavam a fé, que eram dedicados à vida de oração. Então eles ordenaram esses homens, 7 deles, Estevão era um deles, para o diaconato. Então eles iam tomar conta desse serviço do diaconato. E por isso, essa imposição das mãos para o diaconato também. Eles oravam e permaneciam firmes na oração. E nós? Se esse gesto só for por mero gesto, só indo levantar as mãos e pronto, não adianta nada. Quando nós colocamos nossas mãos, impondo as mãos, pedindo que o Senhor abençoe essa vida, sempre, sempre, nós temos que permanecer firmes. De que maneira? Orando por essas vidas que foram consagradas ao ministério, que foram enviadas para o campo. Esse gesto não é só gesto por gesto, não. Temos que continuar orando. E vamos encerrar lembrando de Atos capítulo 2, versículo 22. Essa imposição do gesto, das mãos, meus irmãos, está em Atos capítulo 6, que fala sobre esses homens que foram escolhidos, separados para o diaconato. Mas eu quero ler, encerrando com os irmãos, a perseverança na oração, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, o ensino da palavra, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que a nossa igreja permaneça firme na fé, no ensino, no estudo da palavra e na comunhão com Deus. Precisamos, mais do que nunca, nesses tempos que estamos passando, orar uns pelos outros. Vamos permanecer firmes orando pelo pastor, pela IEBAN, pela liderança da IEBAN, pela igreja do Senhor Jesus no mundo afora. Vamos permanecer firmes. Que o Senhor abençoe você com a graça dele. Que o Senhor abençoe você com amor, com alegria, com a paz e nos abençoe. Um beijo muito grande para vocês, meus irmãos. Eu amo vocês e vamos permanecer firmes estudando a palavra de Deus. Deus os abençoe.